Oi, eu sou o Rafael, seja bem-vindo ao podcast Um Menino Normal. Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Quero saber tudo, entendeu? Quero saber se vocês estão calmos, né? Pra começar essa semana. Começar essa semana que já começa o mês de dezembro, hein? Tamo logo aí, já é Natal, já é Ano Novo, entendeu? Já é 2022, gente. Eu fico muito assustado quando eu paro e penso, já estamos quase em 2022. Porque quando eu era criança, 2020, né, 2022 e por aí vai, era algo muito distante, assim, né? E eu imaginava a minha realidade completamente diferente, né? Eu super rico, casado, né? Viajando pelo mundo. Realidade, né, amores? Não é isso. Mas tudo bem, né? A gente vai construindo aí um degrauzinho de cada vez, né? A gente vai subindo e uma hora a gente chega lá. Não perdoe se você ainda se sente mal. Eu recebi algumas mensagens na direct do Instagram, do podcast. Inclusive, se você é novo por aqui e ainda não segue, siga lá agora. @ummeninanormal no Instagram. E algumas dessas mensagens falavam um pouco sobre isso, assim, sabe? Eram reflexões de alguns episódios anteriores. E vocês falavam sobre lidar, né, com a emoção, lidar com né, quando o amor da nossa vida vai embora, né, acho que lidar com situações que envolvam um sentimento diretamente, assim, né, isso me fez refletir bastante, assim, sabe, porque eu vi que alguns de vocês, né, e eu até me incluo nisso, carrega um sentimento, né, carrega talvez uma culpa, né, assim, antes de chegar de fato no tema, carrega uma certa culpa de não saber lidar com uma situação do passado, sabe? E é difícil falar de pessoas ou atitudes que machucaram o nosso coração, né? Principalmente quando muito se fala de perdão. Perdoe por você e não pelo outro. Eu concordo 100% com essa frase, de verdade. Perdoe por você e não pelos outros. Né, eu já coloco no plural porque a gente passa por situações, por relações, né, com diversas pessoas na vida. E perdoe para que você se sinta leve com você mesmo. Porque a falta do perdão muitas vezes gera raiva e até ódio. E isso é muito preocupante, né? Mas pode ter certeza absoluta, que esse sentimento só fere você. E não a pessoa, né? Não o terceiro ali envolvido nessa situação toda. Porque ele tem um peso tão grande sobre as suas atitudes e escolhas, né? E vai criando raiz ali no seu coração. E sem que você queira, você vai regando um pouco mais cada dia que passa. O perdão, ele é um sentimento, na minha humilde opinião, né? Claro, que você sente quase que automaticamente, sabe? Sabe aquele sentimento ali que você não tá refletindo muito, né? Não pensa muito, né? Não vai muito longe ali nas suas reflexões sozinho para que você entenda sobre ele, né? Você apenas sente. E isso é um pouquinho complicado, né? Porque a gente meio que vive no automático, né? Quando a gente tá sentindo essas coisas, assim. E é preocupante nesse sentido, assim, de você não saber de fato as suas reações e as suas ações perante aquele sentimento, né? Porque você tá lidando, você tá mostrando, né? Você tá agindo conforme aquilo tá acontecendo, né? Então, é importante a gente estar sempre ligado ali nos sentimentos, né? No que a gente tá pensando, para que de fato não machuque ninguém e não se machuque também. Sabe aquelas atitudes que você precisa tomar, mas antes pensa 300 mil vezes em cada ponto para finalmente decidir o que fazer? Para mim, o perdão não funciona assim, né? Eu não sou muito a favor de você ficar insistindo ali no perdão, ficar insistindo para que você perdoe alguém, para que você se perdoe, porque para mim não funciona assim. E isso se torna ainda mais complexo quando a gente para e pensa nos diversos motivos para que a gente precise perdoar alguém. Perdoar por falta de confiança, perdoar por alguma palavra dita na hora da raiva, perdoar por atitudes que nem te atingiram diretamente, mas feriu alguém que você ama muito. E isso é totalmente inadmissível, né? E às vezes até porque você mesmo se feriu, né? Então é ainda mais complexo quando isso acontece
Porque, né, ali quando você machuca alguém, né, quando você... Alguém, né, enfim... Eu acho que é mais difícil de lidar, porque... Aliás, é muito mais fácil de lidar, porque, né, você tem ali a resposta da pessoa, né? Você pode tentar trocar uma conversa com ela, né? Dependendo do motivo e da pessoa, né? Você meio que tem você consegue visualizar, né? E você consegue idealizar tudo que tá acontecendo. Você tem uma noção do cenário todo, né? Agora, quando é com você mesmo, isso é muito mais complicado de lidar, né? De fazer tudo acontecer. Justamente por isso. Porque é você com você mesmo, né? Você se entende, você sabe seus conflitos, seus altos e baixos, né? O que te pega mais, o que te pega menos. Então, às vezes, é um pouquinho difícil a gente acordar pra realidade, assim, sabe? Não deixar se levar por conta da emoção ali do momento. E quando eu falo de perdão e todo esse sentimento de fazer isso por você, é porque muitas vezes a pessoa nem sabe, nem imagina que tem essa dívida com você. Porque o caminho que as escolhas dela fizeram não mostram as consequências dos erros do passado. Então, pra que você vai ficar remoendo algo de ruim que te fizeram? Entende? Não faz muito sentido, né? Você ficar ali, né, carregando esse peso, né? Você sofrer bastante todo dia, você ficar, sabe, alimentando esses pensamentos com algo que, por exemplo, a pessoa às vezes tá ali vivendo, né? Tá evoluindo, tá curtindo a vida, tá aproveitando os momentos dela. E você ali, né, se batendo em você mesmo por conta de algo que aquela pessoa te fez. Então, eu acho que é muito difícil você fazer isso com você mesmo, sabe? É muito triste também. Por isso que eu falo, reflita bastante e não deixe o que o outro te fez te atingir dessa forma, sabe? Não que você tenha que aceitar cada merda que fizerem ou falarem pra você e seguir a vida. Não é isso. Mas acumular mágoa ou ódio não é um peso que você merece carregar. Essa culpa não é sua. Entenda. Mas a gente tem controle de tudo nessa vida? Nem um pouco, né? Na verdade, muito pelo contrário. A gente acha que controla muita coisa e quando se dá conta, a gente se sente uma marionete. E quando te falarem, perdoe, você vai se sentir melhor, muito mais leve. De fato, você vai. Mas se você ainda não se sente bem ou pronto pra isso, não faça. Não por pressão. Porque as pessoas de fora, por mais bem intencionadas que elas estejam, elas não têm noção do peso que aquela situação toda te causou e ainda causa. Só você consegue enxergar e administrar o quanto isso tudo ainda te machuca, né? Se perdoe também se algum dia você errou, se machucou alguém sem intenção, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? E digo mais, se perdoe antes de qualquer coisa. Porque o auto-perdão, essa expressão existe? Whatever. É a chave para a evolução, né? Não arraste pela sua jornada o erro do passado. Não se culpe a vida inteira por algo que você fez. Evoluiu sobre aquilo e ainda vive cutucando, sabe? Não é legal. Acredite que o seu perdão acontece quando você olha pra dentro de si, entende que errou, mas melhorou como pessoa. Ah, que fofura, gente. Mas não adie entender o porquê você sente isso e por que te machuca. É como eu falei lá atrás, precisamos cortar o mal pela raiz para que você tenha pelo menos noção de que fase está relacionada ao sentimento, que tanto te incomoda e aparece nos seus pesadelos e piores momentos do dia, né? Lembre-se, perdoe as pessoas não porque elas merecem perdão, porque nem sempre elas estarão buscando isso, mas porque você merece viver em paz. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adoro trazer essas reflexões malucas que às vezes eu tenho sozinho, né? Às vezes eu divido com algum amigo, mas eu penso muito nisso tudo sozinho, assim, sabe? Eu acho que isso melhora e me ajuda muito na minha evolução como pessoa, sabe? Às vezes quando eu passo por alguma situação, assim, que, né, me fere, eu fico muito triste, né? Ou alguém fez alguma coisa que me deixa muito triste, eu reflito muito com tudo isso, assim, sabe? E penso, tá, essa é uma situação, mas ela não fala pelo todo, né? Não fala essa atitude, entre aspas, ruim da pessoa, não fala por ela toda, né? Ela tem ali as qualidades dela e são muito maiores do que esses defeitos ou do que esses momentos ruins. Então eu sempre penso muito que, por mais que a pessoa não esteja buscando isso, eu comigo mesmo, né? Rafael por Rafael, eu vou lá e perdoo essa pessoa para que eu mesmo viva em paz e me sinta cada vez mais leve. Então, fica aqui o recadinho por vocês, tá? Não perdoe porque elas merecem perdão. Perdoe porque você merece viver em paz.
É isso, um beijo, boa semana e tchau!